Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade, turma, à discussão do conceito do liberalismo. Lembrando que na última aula nós falamos sobre as diretrizes, gerais do liberalismo, citamos ali dois pensadores fundamentais, para a compreensão, para a concepção e compreensão da diretriz liberal, que foram o John Locke e o Adam Smith, né? E falamos na segunda parte acerca da base filosófica do liberalismo, que é o justnaturalismo. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar a base histórica do liberalismo, né? O nosso ponto de partida vai ser o seguinte: nós já havíamos colocado isso na última aula, mas essa defesa da liberdade política, da liberdade jurídica, ela surge, como a gente pode ver, no contexto das monarquias absolutistas, né? Por conta de toda aquela situação de centralização do poder, enfim, os liberais eles vão se organizar exatamente para quê? Para buscar e proteger a sua liberdade diante da imposição daquele estado de coisas, né? Colocado, então, pelo absolutismo, pela estrutura fechada, centralizada de poder, né? Então, essa busca pela liberdade, ela reflete diretamente os interesses de uma classe específica, né, que é exatamente a burguesia, e essa burguesia, portanto, é a classe que vai entrar em conflito com os poderes da aristocracia rural e dos monarcas, né? Então, vamos dizer assim, o fechamento histórico disso vai ser exatamente o final, né, o fim do modo de produção feudal e a instauração do modo de produção capitalista. Mas, falando especificamente dessa questão da origem do liberalismo, nós devemos considerar de forma sintética a seguinte consideração. Acompanhe aí. A origem do liberalismo está relacionada ao desejo de se limitar à interferência do Estado absolutista, uma vez que no antigo regime na Europa, os governantes criavam leis, taxas e impostos de acordo com critérios exclusivos. Ou seja, as taxas, leis e impostos favoreciam exatamente a classe que dominava, a classe que detinha o controle desse poder, né? Classe sobre a qual se centralizava esse poder. Então, a origem do liberalismo se atrela exatamente a esse questionamento, né? A busca pela limitação da interferência do Estado nesses aspectos, né, que acabavam minando as ações das outras classes, as ações dos outros indivíduos que não aqueles que usufruíam daquela condição social, política, econômica, religiosa, enfim. Bom, então, o processo de formação do Estado liberal, pessoal, ele pode ser identificado com o gradual aumento da liberdade do indivíduo diante dos poderes públicos. Isso não vai se dar do dia para a noite. Nós vamos ver, né? Daqui a pouco, vamos situar para vocês aí que isso não é algo que vai se dar rapidamente, é um processo, né? E, nesse contexto, a sociedade civil ela vai ganhando mais força. Então, ela vai também, de forma gradativa, se emancipando. E essa emancipação, turma, vai se dar em duas esferas específicas. A esfera religiosa e a esfera econômica, né? E depois esse conjunto vai se refletir, obviamente, no aspecto político. Mas essa gradual emancipação da sociedade civil se dá nesses dois, vamos dizer assim, esses dois setores, né? O setor religioso e o setor econômico. Bom, então, pessoal, no lugar das monarquias absolutistas, que se fundamentavam no direito divino dos reis, né? Então o rei era o representante de Deus na terra, acima do rei somente Deus, enfim, os liberais eles defendiam um governo constitucional, né? E isso terminou por influenciar alguns movimentos revolucionários.
e falaremos deles, então, dessas revoluções. A Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Né? Então vamos fazer um apanhado geral aí dessa base histórica, trazendo essas 3 revoluções. Comecemos, pessoal, pela Revolução Inglesa, que acontece no século XVII. Né? A Revolução Inglesa ela é dividida em 4 etapas, vamos dizer assim, em 4 momentos. Nós temos a Guerra Civil, a República de Cromwell, a restauração monárquica e, por fim, a chamada Revolução Gloriosa. Então, essas 4 partes aí, nessas 4 partes é que se divide a Revolução Inglesa. Então, vamos começar a expor aqui, então, a Revolução Inglesa para vocês. Vai aparecer um esqueminha aqui, de forma bem sintetizada, né? Para que vocês tenham acesso aos principais pontos desse processo. Então vamos lá. Na Guerra Civil ou Revolução Puritana. Essa revolução ela é conduzida pelo Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell foi um líder político, militar, né? E que organizou o exército do parlamento, ele reorganizou o exército do parlamento de acordo com o chamado New Model Army, um exército modificado. Aí. Era uma organização, dentro dos parâmetros militares, uma organização mais democrática, que a ascensão na carreira aí se dava por mérito. E os soldados, eles participavam dos comitês que tomavam decisões. Então, os soldados, eles tinham voz. Não é? Eles acabaram, historicamente, né, sendo denominados de cabeças redondas, né, devido ao modelo do elmo, né, do capacete, então, que eles usavam. Naquele momento, a Inglaterra ela era governada pelo rei Carlos I. Né? Então, 1645, a partir do momento que o Cromwell começa a ter mais o poder, começa, né, a exercer uma liderança dentro do parlamento, o rei Carlos ele vai ser preso. Ele foge para a Escócia, né, buscando proteção daquele parlamento e, posteriormente, ele vai ser preso, enfim, vai ser entregue aos ingleses que terminam por decapitá-lo e a República vai ser proclamada no dia 19 de maio de 1649. Depois, pessoal, desse momento, nós temos a segunda parte da Revolução Inglesa, que é a chamada República de Cromwell, ou Protetorado de Cromwell. E aí entra uma questão interessante, pessoal, porque a República que vai ser proclamada na Inglaterra, ela se encontrava muito distante de ter um viés democrático. Né? O Cromwell, que tinha o apoio do exército, ele assume o título, vamos dizer assim, de Lorde Protetor e se torna um ditador vitalício e hereditário. Né? Sob o seu governo, o que vai acontecer? As estruturas feudais que ainda resistiam na Inglaterra naquele momento vão ser eliminadas. Não é? As terras dos nobres, as terras da igreja vão ser confiscadas e vendidas aos produtores rurais. E é exatamente no momento que o Cromwell exerce esse poder, né, que o liberalismo econômico ele vai entrar em vigor de forma efetiva lá na Inglaterra, né, com o desenvolvimento comercial e marítimo na Inglaterra. Só que aí o Cromwell ele falece em 1658 e o filho dele não tinha o carisma, não tinha a força, não tinha o poder, né, vamos dizer assim, a capacidade de liderança que o pai possuía, ele não tinha a mesma autoridade sobre o exército. Então, essa república ela vai acabar se esfacelando, ocorrendo aí então a chamada restauração monárquica. Né? A restauração monárquica, pessoal, se dá da seguinte forma. Houve um novo parlamento, né? Apoiado por tropas escocesas, e esse novo parlamento buscou, então, restaurar a monarquia.
E quem que vai ser chamado para ser o rei? O Carlos II, o filho lá do rei decapitado pelo Cromwell, né? Para assumir o trono da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Ele fica 25 anos no poder, né? Quando ele morre, enfim, o seu irmão, o Jaime II, em 1685, ele assume e procura restabelecer o absolutismo e o catolicismo na Inglaterra, né? E é exatamente isso, o fato de ele ser católico afastava o Jaime II do parlamento, que era, na sua maioria, de teor protestante, né? Então, por conta dessa diferença de ordem religiosa, o conflito entre o rei e o parlamento vai se dar, se intensifica, e isso vai se mantendo por anos, né? E aí essa questão fica pior quando o Jaime II teve um filho, né? Porque a herdeira direta dele era a Maria Stuart, que era protestante, né? Então, até aquele momento que o filho não tinha nascido, quem ia herdar o poder era a Maria Stuart, que era protestante. Isso era algo bem visto pelo parlamento, né? Aí, quando tem o filho, esse conflito ele se intensifica, ocorrendo então a chamada Revolução Gloriosa, né? O que acontece na Revolução Gloriosa? O parlamento, cada vez mais insatisfeito com o rei Jaime II, né, ele começa a conspirar para depor o rei, né? Isso acontece mesmo, e eles acabam efetivando essa deposição do rei, e quem assume o trono é a sua filha, então a Maria, casada com o Guilherme de Orange, que era o rei dos Países Baixos, que desembarca então em 1688, né? Houve aqui e acolá algum combate, mas foi um movimento, vamos considerar assim, essencialmente pacífico. E exatamente por isso, recebe o nome, né, de Revolução Gloriosa ou Revolução Sem Sangue. Muito bem. O Jaime, então, foge para a França e assume o Guilherme e a Maria, né, eles são proclamados reis pelo parlamento, e esse parlamento coloca também como condição uma declaração de direitos. Então, foi mais ou menos esse arranjo, né? Vocês assumem o poder, nós, parlamento, vamos criar aqui uma declaração de direitos para que nossos interesses também sejam atendidos. Então, se buscou esse equilíbrio e realmente isso aqui se efetiva. E dentre alguns itens dessa declaração, por exemplo, os reis não podiam cancelar as leis do parlamento. Então, o rei, aquele que detivesse o poder, não ia agir de maneira absoluta, porque tinha um parlamento lá que ele teria que respeitar. O parlamento que queria decidir a sucessão ao trono. O parlamento ia votar também o orçamento anual. As contas reais seriam controladas. O tesouro seria dirigido por funcionários. Então, realmente houve uma modificação significativa nessa estrutura, né? Com isso, se criou, então, a monarquia parlamentarista inglesa, que permanece, né, até os dias de hoje. O predomínio, né, dos produtores rurais, da burguesia urbana e mercantil lá no parlamento, criou, então, as condições necessárias para o avanço do capitalismo, o advento da industrialização e, claro, a reprodução das diretrizes liberais, tá? Então, nós podemos considerar, pessoal, que essas duas revoluções, a Revolução Puritana, de 1640, e a Revolução Gloriosa, de 1688, podem ser consideradas como partes de um mesmo processo de conflito entre absolutismo e liberalismo, resultando no quê? No estabelecimento de uma monarquia parlamentar. Então, isso sinaliza, mais do que sinaliza, né, efetiva uma perda de parte do poder da monarquia, né, e a ascensão, um fortalecimento da sociedade civil. Essa é a primeira revolução. A segunda revolução, pessoal, é a Revolução Americana, né? A Revolução Americana, como vocês podem ver aí, os itens principais, o que vai acontecer? Entre o final do século XVIII e início do século XIX, os princípios iluministas, né, que se materializam, então, né,
depois de meados, enfim, do século XVIII, isso passou a influenciar as colônias inglesas, as chamadas 13, as elites, né, das 13 colônias inglesas, que era um grupo de colônias que ficava então na costa atlântica da América do Norte, fundada aí no século 17 e 18. E essas colônias passam a buscar, a exigir autonomia econômica e política em relação à Inglaterra. Essas colônias, então, turma, nós devemos considerar que elas foram pioneiras em contestar exatamente o domínio europeu, promovendo uma guerra contra a maior potência da época, que era a Inglaterra, como eu já acabei de falar. Né? Então, em 1776, surgiu então a primeira nação livre das Américas, né, os Estados Unidos da América. Então, a independência dos Estados Unidos, né, foi um marco aí na história mundial, e terminou por influenciar a Revolução Francesa, influenciou também, né, as independências de alguns países da América Latina. Bom, a partir de 1777, a França e a Espanha, interessadas aí, né, em acabar com o poder da Inglaterra, se aliam a essas colônias. E em 1781, os ingleses vão ter o seu último exército derrotado nas terras americanas. Em 1783 ocorreu o Tratado de Versalhes, ou Tratado de Paris. E de acordo com esse tratado, a Inglaterra reconhecia a independência das 13 colônias. Então, realmente, isso se efetiva. Em 1787, vai ser promulgada uma carta constitucional que transformava o país em uma república federativa presidencialista, tendo o George Washington como seu primeiro presidente. Tá? Essa carta constitucional assegurava direitos civis, assegurava liberdade, dividia o poder, né, em executivo, legislativo e judiciário. Só que, claro, pessoal, como toda liberdade, né, como toda mudança, a questão da liberdade, essa liberdade era relativa, porque continuava a escravidão, as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens, os índios continuaram a ser expulsos, né, das suas terras. Então, essa questão norte-americana, né, também é uma situação, a Revolução norte-americana é muito importante para a materialização dos ideais liberais. E por fim, pessoal, nós temos a terceira revolução, né, que é a revolução que vai, juntamente com a Revolução Inglesa e a Revolução Americana, sedimentar as diretrizes liberais, né, a prática liberal que foi, então, a Revolução Francesa. Revolução Francesa essa que já estudamos em momento anterior e que, por isso, eu vou só passar aqui para vocês de forma bem geral, como vocês podem ver aí no vídeo, destacar alguns elementos, personagens importantes. Então, a Revolução Francesa se dá basicamente por uma questão de crise econômica, uma vez que o rei Luís XVI que assume, ele não tem qualquer habilidade em governar, e diante dos erros constantes que ele termina por materializar, ocorre então a queda da Bastilha, a população se arma, invade a Bastilha, né, que era um arsenal do governo da França, e a Revolução se materializa e constantemente, né, de forma posterior, nós vamos ter vários conflitos ali, com a decapitação do rei Luís XVI, vai ocorrer uma alternância do poder por parte dos girondinos e dos jacobinos, né, situando-se aí também o período do terror, comandado pelo Robespierre, e por fim, nós vamos ter a tomada de poder pelo Napoleão Bonaparte, não é? Então a França cede, vamos dizer assim, concede que quem assuma o poder era aquele que detinha a força militar, né, em suas mãos. E a partir dali, o governo do Napoleão Bonaparte, ele vai ocorrer exatamente para que o capitalismo fosse implantado de forma definitiva, então, lá na França. Bom, pessoal, então o que nós temos por hoje é isso. Falamos, então, da base histórica, essas três revoluções que são essenciais para que a gente entenda a materialização, então, do liberalismo. Na próxima aula,
Na próxima videoaula falaremos do papel do Estado, entre outros aspectos. Tudo de bom para todos e até mais.